Abraço a todos, saudação. Ó Senhor Jesus, que maravilha estar aí junto com os irmãos. SEAP, né? SEAP Europa, etapa Madrid. Então, um abraço a todos, né? Desejo que sejam muito bem sucedidos aí, que o Senhor vos abençoe ricamente e fico muito encorajado, né, com os testemunhos, porque, de fato, vocês estão a ter a experiência aí bem mais intensa, né, em relação ao próximo, né, não só amar a Deus, mas também amar o próximo, né, quem é meu próximo, né, e vocês estão cheios de gente agora aí, próximo, né, aí onde vocês estão, na rua, então estão a ter bastante oportunidade, né, para levar esse amor de Deus, né, que ele é o doador, né, para que agora, como receptores, possamos distribuir, né, as pessoas, né, e deixar essa semente, né, na mão delas e, por que não dizer, no coração, né, para que possam ler, né, que é o livro, né? Então, o livro, se ele ficar na mão das pessoas, então vai ser uma oportunidade delas poderem ler e essas palavras entrarem no coração. Se não fizer efeito hoje, vai fazer efeito no futuro, tá bom? A gente vai ver um trecho aqui importante, uma porção da palavra que nos diz exatamente isso, né? E tudo isso está acontecendo, né, irmãos, por causa da palavra profética, né? A palavra profética, de fato, é o meio, né? O meio é a maneira que Deus tem para realizar, né, o que Ele quer fazer, né? E para já, irmãos, eu já fico assim tão encorajado, porque o CEAP está assim uma experiência nova aqui na Europa, né? A gente poderia esperar até ser feita pelo menos um ambiente lá no centro de obra que está aí para iniciarmos, né? Mas a direção foi que nós já fôssemos praticar, né? E isso aí equivale muito. Eu estava a ler hoje, né? Eu amo essa porção e eu já queria já ir para esse final aqui da Bíblia, porque é onde as coisas estão a acontecer de maneira mais intensas, né? Com maior velocidade, quando nós estamos a viver os finais de tempos, né? E isso aqui tem tudo a ver com Apocalipse, né? Tem tudo a ver com Apocalipse. Então, no capítulo 21, né? No penúltimo capítulo, no versículo 5, diz assim: e aquele que está sentado no trono disse, amém, aquele que está sentado no trono disse, né? O Senhor já fez a sua obra, né, de redenção e agora ele está para trabalhar para concluir a sua edificação, né, da qual nós estamos todos envolvidos. E ele disse: Eis que faço novas todas as coisas. Olha o que é que o falar de Deus, né, para nós porque ele é tão importante, irmãos. É porque esse falar traz o que ele quer fazer, né? Que ele quer fazer. Ele disse, mas ele diz aqui: eis que faço, né? Então vamos prestar muita atenção ao que ele diz e também ao que ele faz, né? O que ele diz tem tudo a ver com a sua palavra, que nós precisamos, né, nos relacionar com ela todos os dias para poder a gente, ao ler, né, ao reler, uma vez, duas, três, como até eu ouvi testemunho aí, né, do Emanuel, acho que falou até 4 vezes, né, para poder a gente perceber, né, esse sentimento que está na palavra, né, que está ali na palavra, que é logos, mas essa palavra, quando entra em nós e sai, né, quando ela sai daqui do preto e do branco e entra em nós, né, então aí já passa a ser não só o logos, mas também um rema, né, onde é Deus falando conosco, cada um de nós agora podendo também falar essa palavra, né, que recebemos, e ela sai como rema de Deus, né? A palavra ali instantânea, palavra atual. Aí ele diz aqui: eis que faço novas todas as coisas, né? E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, hoje nós estamos ouvindo, irmãos, palavras fiéis e verdadeiras, que é a palavra profética que está a ser falada nesses dias, né? E por que eu falei de Apocalipse? Porque
nós estamos a viver tempos de negros, né? Tempos de trevas, tempos de escuridão, né? E essa palavra profética, né? Eu quero vos lembrar apenas, eu sei que vários já sabem disso, mas essa palavra profética, quando Pedro mencionou aqui na segunda epístola, no capítulo 1, versículo 19, ele diz assim: tenho assim como mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha, né, em lugar tenebroso, é como uma candeia que está a brilhar no meio das trevas, nesse lugar tenebroso, até que o dia clareie, até que venha o dia do Senhor, né, que é tratado como grande dia, né? E o dia do Senhor, né, clarei, e a estrela da alva nasça em vosso coração, ou seja, irmãos, a estrela da alva é para os vencedores, é para aqueles que lá em Apocalipse, né, estão vigilantes, estão ali a seguir essa palavra, a praticá-la, e com certeza essa estrela vai brilhar. O Senhor é essa estrela, mas essa estrela vai vir tão cedo ali na madrugada, né, que somente quem estiver vigilante, quem for esse que está nessa condição de vigilante, um vencedor, ele vai poder ver essa estrela, e essa estrela também vai ali nascer, né, como um novo começo, né, do reino, do seu reino e de sua glória, e nós queremos que todos estejam lá, não é? Esse é o nosso anelo, amém? Todos estejam lá. Então, a importância da palavra profética, irmãos, é fundamental, né? Fundamental. Deus usa essa palavra. Hoje, esse final de semana, o irmão Pedro dedicou, né, a visita à Colômbia, e em 6 meses muita coisa aconteceu ali, muita coisa. Hoje mesmo vai ter uma live, né, lá mais para o final da noite, quase madrugada aqui, se não já for madrugada, em relação ao exército, né, de crianças, né? São a fábrica de vencedores Kids, né? Que começou agora na Colômbia, né? Porque até as crianças lá estão envolvidas, né? São muitas igrejas ali, muitos irmãos, e nesses 6 meses eles entraram de forma muito intensa ali na prática da palavra profética. Com isso, as ferramentas também foram utilizadas, né? Que hoje nós estamos aí, vocês estão aí a desfrutar, né? Não só do CEAP, mas também da comportagem dinâmica, né? Então, por que eu estou a falar do Senhor fazer novas todas as coisas? Porque por meio da palavra profética até o CEAP sofreu alteração, né? Ele saiu de uma maneira, vamos dizer, tradicional, convencional, ele passou a ser agora algo muito mais intenso, com muito mais velocidade, com a pregação do evangelho, né? A todo vapor, todos os dias, né? Os jovens, todos vocês aí têm tido experiência de estar na rua, de perceber a situação das pessoas, de ver quanto o Senhor precisa ainda alcançar pessoas, esvaziar o lago de fogo, né? Muitas estão a ser conduzidas para o lago de fogo, e o Senhor está nos dando essa oportunidade de ser esses canais hoje, né? Esses samaritanos, né? Que se compadecem das pessoas e levam vida para elas, né? Levam elas a se conectarem com Deus, levam a oração, levam os livros, né? E graças ao Senhor que o Senhor tá aí a fazer milagres, né? Mesmo aí em Madrid já muitas metas estão a ser alcançadas, né? Então, graças ao Senhor por isso. Mas o mais importante, irmãos, é que nós estamos a praticar essa palavra, né? Profética. Então, isso aí é bom a gente perceber, porque desde o início, né, o que o Senhor faz é por meio da palavra, como também já foi dito aí num dos testemunhos. Eu e você não temos nenhuma capacidade, a nossa suficiência não vem de nós, ela tem que vir de Deus, né? E como é que Deus faz, né? No meio, você imagina a criação, no meio do caos ali, tudo estava em trevas, olha, tudo estava ali, né, submerso, né, pelas águas de morte, tá certo? Ali em Gênesis 1, mas aí o Senhor no 3, ele já aparece, né, ali com o Espírito pairando, né, para fazer algo novo. E o que é que ele fez, né? Primeira coisa, haja luz, né? Haja luz. Então, Gênesis 1:3 diz, haja luz. Então, o Senhor trouxe uma novidade. Do meio do caos, o Senhor traz uma novidade. E isso é maravilhoso para perceber como Deus faz novas todas as coisas. E assim, cada dia ele fez uma coisa nova.
Cada dia ele fez uma coisa nova. Então, é importante a gente estar aberto para novidade, né? E quem tem a novidade é Deus. Deus é aquele que faz novas todas as coisas porque ele é novo. Somente ele tem a novidade, ele não carrega o elemento da velhice, da corrupção, como nós carregamos. Todo dia, cada dia que passa, nós envelhecemos, né? Nós somos mais, vamos dizer assim, caminhamos mais para a corrupção, né, da carne, né? Vai ficando mais idoso, né, cada dia que passa, mas no nosso homem interior nós podemos ser renovados dia após dia, né? Mesmo que esse homem exterior se corrompe, mas o interior, como Paulo diz aos Coríntios, ele se renova de dia em dia, né? E essa renovação, ela vem, né, dessa palavra que Deus está a falar nova para nós, né? Já não é de hoje, já tem um bom tempo aí que está a enfatizar isso, porque é por meio dessa palavra profética que muita coisa nova aconteceu. O SEAP agora é novo, a atitude do SEAP é nova, né? A comportagem é nova também, tudo ficou novo, porque a palavra entrou, né? E ela quando entra, ela traz esse poder, né? De trazer à existência aquilo que não existe. Aquele que não existe, entendeu? Não existia essa maneira, não existia o posso orar por você, eu posso orar por si, puedo orar por usted, né? Então, tudo isso passou a existir, né? Porque essa palavra, ela carrega esse elemento da novidade, que é o próprio Deus, é o Espírito, que é sempre novo, também está nessa palavra. E isso aí nos livra do convencional. Esse final de semana, eu vi as mensagens da Colômbia, o irmão Pedro trouxe essa lembrança para nós. É sempre bom te lembrar que o convencional, né, esse adjetivo convencional, é um adjetivo, viu? É um adjetivo, tá bom? Ele é relacionado, irmãos, a um conjunto de costumes, hábitos, usos, entendeu? São coisas que são feitas e que vai se acostumando a fazer, tal, torna-se uma prática, né? Mas e aí isso aí fica uma coisa tradicional. Tanto é que quando a gente olha a história do Antigo Testamento, é exatamente isso, né? Foi tornando várias práticas ali do Antigo Testamento, coisas boas da lei, mas tudo foi se tornando antiquado, velho, né, tal, até o Senhor chegar com uma novidade no Novo Testamento. Por isso que é Novo Testamento, porque o Senhor chegou, né? O nascimento do Senhor, o Senhor vindo para fazer uma obra aqui na terra, de reconectar o homem com Deus, também de trazer esse homem de volta para Deus e agora trabalhar, né, nessa missão de edificar a sua igreja, né, o seu povo, o seu corpo, para que nós possamos hoje cumprir com a sua vontade, tá bom? Então, essa palavra, né, ela vem por meio do profeta, né? Então, se a gente olha para o Antigo Testamento, Moisés era o profeta, né? Ele se encontrava com o Senhor, recebia aquele falar do Senhor diretamente, e ali ele é o canal para o povo. Se vocês olharem para cada um de vós, vocês vão perceber que vocês também têm a oportunidade de ser um Moisés hoje, né? Um Moisés do Novo Testamento, né? Que é o próprio Senhor Jesus, a realidade, né? Desse Moisés, que é a figura no Antigo Testamento, de se encontrar com o Senhor a cada dia, né? De subir ao monte, contemplar o Senhor, ter comunhão com Ele, e quando descer, já poder trazer ali o falar de Deus, né? Aquela aparição ali, fruto da presença do Senhor, trazer esse falar para dar direção às pessoas, para trazer uma novidade para as pessoas, né? É isso que a palavra profética faz. É como uma candeia, né? Num lugar tenebroso, num lugar onde só tem trevas, né? Hoje nós estamos na Terra, esse lugar tenebroso, com tantas coisas tenebrosas, mas o Senhor nos colocou aqui como comportores, como seapistas, né? Para poder ser esses canais, ser esses profetas, né? Que traz a direção para a vida das pessoas por meio da palavra de Deus. Então, o povo precisava ouvir Moisés, precisava dar crédito àquelas palavras, né? Porque aquelas palavras faladas por Moisés, ela tem esse poder de fazer
né, novas todas as coisas, né? E aí, quando a gente olha aqui para Hebreus 11, 3, né? Hebreus 11, 3. Ah, Senhor. Hebreus 11, 3. 11, 3. Hebreus 11, 3 está falando ali, né, da fé, dos exemplos de fé. Aí diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, né? Porque Deus passou a falar, então alguma coisa aconteceu, foi feita, né? Por meio do falar, algo foi feito por meio desse falar, né? Então, vamos prestar atenção ao que Deus diz, porque o que Deus diz vai produzir algo, né? Então, Deus falou, né? Como a gente viu lá em Gênesis 1:3, né? Eu não fui lá por causa do tempo, né? Mas todos conhecem, né? Diz: haja luz e houve luz, né? Então, esse é o primeiro dia, né? Então, entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de modo que o visível veio existir das coisas que não aparecem, né? Então, você veja o poder da palavra, né? A palavra veio e produziu, né, todo o universo, e mais ainda, né, quando a gente olha para Gênesis 1:26, no sexto dia, depois de já ter criado todas as coisas, né, tudo para a sobrevivência do homem, aí o Senhor disse Deus, né, começa assim Gênesis 1:26, disse Deus, olha a importância do que o Senhor diz, né? Aí ele diz o quê? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenham eles domínio, tal, tal, tal. Porque ao dizer isso, aí o versículo 27 diz que ele os criou, homem e mulher os criou. Então, a criação do homem, né? E também da mulher, foi tudo fruto daquilo que o Senhor disse, né? Que deve fazer o homem à sua imagem e semelhança. E isso aí também trouxe uma comissão, né? Que é eles serem fecundos, multiplicar, encher a terra, sujeitar, dominar. Então, é isso que Deus hoje está fazendo conosco, por meio da pregação do Evangelho, por meio de levar os livros, o Senhor está a sujeitar muitas pessoas, né? E a dominar e a encabeçar muitas pessoas para que essas pessoas hoje sejam também, né, esses que ganhem essa vida nova, que possam se conectar com o Senhor e que possam ainda levar outros, né, de modo que a terra fique cheia, né, ela encha-se de pessoas que tenham a imagem e a semelhança de Deus, né, tragam essa imagem interior e a semelhança exterior para expressar Deus aqui nessa terra, que é isso que o Senhor quer fazer, né, por meio de cada um de nós. E essa palavra também é uma ordem, tá bom? Então, quando o Senhor fala haja, né, é uma ordem, né, é um imperativo. Ele falou haja e ouve. Aí o Salmo 33:9, eu separei aqui Salmo 33:9, Salmo 33:9. Tô indo muito rápido, dá para acompanhar aí? Tá tranquilo, Maurício? Tá tudo indo bem? 33:9. Muito bem, irmão Grimaldi. Amém. Olha, rapaz, esse salmo é fantástico, meus queridos. Olha, é maravilhoso. Eu espero que vocês, entendeu? Durmam hoje com esse salmo, assim como eu vou dormir também, tá bom? Pois ele falou e tudo se fez. Olha, falou, se fez. Tá bem? Tá bem? Ele ordenou e tudo passou a existir, né? Então, veja a importância dessa palavra profética, né? Porque ela vem, né, para poder fazer coisas, né? O que está acontecendo hoje na Terra, irmão? Muitas pessoas estão a se reconectar com Deus, estão a ser encabeçadas em Cristo, né? Algumas têm vindo até para a reunião, outras, né, têm procurado a ajuda na rede de cuidado. Tudo isso é fruto de quê? Dessa palavra que está a sair da sua boca, da minha boca, né? E ela tem o poder de fazer essa obra grandiosa que ninguém é capaz. Ninguém é capaz. Como eu já disse, Paulo falou lá aos Coríntios, né? Quem é suficiente, né? Ninguém é suficiente nem para pensar, tá certo? Então, essa capacidade só Deus tem, né, de fazê-la
e ele faz por meio da sua palavra, né? Que ele fala, as coisas acontecem, tudo se faz, né? Então, aí ele ordena e tudo passa a existir. Então, hoje nós temos a comportagem dinâmica, porque o Senhor falou, né? Assim foi feito, né? E ele deu essa ordem hoje para que todos nós possamos sair, né? Pregar o evangelho. Essa também é uma ordem, né? Ide, né? Ide é outra ordem, olha só. Então, nós estamos aí cheios de palavras, né? Que são verdadeiras ordens divinas para que nós possamos cumprir. Amém. Ok? Para que nós possamos cumprir. Então, isso aí vai nos livrar do convencional. Amém. Cada dia que essa palavra vem, ela vai nos livrar desses hábitos e costumes. Talvez você se acostumou a ontem eu fiz assim. Alguém também falou, né? Eu já... Não, eu estava... E é até um perigo, né? Quando a gente se acostuma, né? De ficar achar, agora eu já sei, agora eu sei como é que faz. Mas, olha, o Senhor faz novas todas as coisas e a cada dia ele é novo. Não podemos esquecer disso. Então, ele já pode amanhã já providenciar uma saída nova. Ele já pode nos dar contatos novos. Ele já pode nos levar a um lugar novo. Então, meus queridos, nós estamos aí nesse fluir, né? Nesse fluir da palavra profética, para que as coisas que Deus quer fazer de maneira nova possam acontecer e nós não caiamos no convencional, no tradicional, né? Esse adjetivo aqui, né? Da gente ficar nos costumes, nos hábitos, nos usos, né? E tudo que é convencional, ela vem de uma prática, né? Vem de uma prática tradicional, que é feita e aí torna-se convencional. Aí entram dois princípios que aí a comportagem dinâmica, a cada comunhão dessa de guerra, né? Nós vamos abordar dois princípios da comportagem dinâmica. Amém. Então, coube a mim essa tarefa hoje de iniciar com 1 e o 2. Amém. Aleluia. Amém. Eu acho que todos vocês já sabem, né? Não vou nem perguntar, né? Não vale nem a pena perguntar, né? Mas tudo começa, o início de tudo isso é o quê? Simplicidade. Amém. Simplicidade, tá certo? Amém. E o que é simplicidade? É uma característica do que não é complexo. Se a gente olhar lá para a criação, tudo ficou complexo na hora que o inimigo entra em cena e ali no jardim a mulher dá ouvidos, o homem segue, aí tudo vira uma complexidade, tudo fica complexo, não é? O senhor agora tem que fazer um trabalho enorme para trazer esse homem de volta à simplicidade, porque a serpente, quando entrou, é o que Paulo diz aos Coríntios, eu receio, né, que assim como a serpente enganou a Eva, e vos aparte, né, da simplicidade. Primeira palavra, da simplicidade. E o que é essa simplicidade? É você ser desprovido de complicação. Senhor Jesus. E como é que as coisas começam a ficar complicadas? É quando a gente começa a duvidar, é quando a gente começa a murmurar, é quando a gente passa a não crer, tá certo? Então, você veja como o povo ficou complexo, né? O Senhor tira o povo do Egito, né? Vamos voltar ali para a saída do Egito, eles saem do Egito, saem do mundo, entram no deserto, aí ali começa um processo de, ao mesmo tempo, o Senhor preparar para entrar na boa terra, ao mesmo tempo o povo começa a se complicar, porque começa a murmurar, começa a não crer no profeta, não crer na palavra profética. Aí Hebreus 3 e 4, que não dá tempo hoje, né? Mas isso foi fruto da mensagem, segunda mensagem na Colômbia, que é seguir de perto, né? Seguir de perto com simplicidade e obediência. Amém. Seguir de perto, né? Então, essa simplicidade, ela nos tira da complicação. E como é que eu sou simples? É quando eu recebo, é quando eu abro o meu coração para receber a palavra da maneira como ela é, da maneira como ela vem. Eu não crio nenhum obstáculo, eu não crio nenhuma incredulidade a respeito. Eu creio que aquele canal que está a trazer a palavra é de Deus,
é de Deus, assim como foi Moisés no Antigo Testamento, assim como foi o Senhor Jesus, depois Pedro, depois Paulo, depois João, e hoje nós temos também, né, o canal de Deus que está a trazer a sua palavra profética para os nossos dias, para que nós possamos recebê-la e levar essa palavra adiante. Não é simples? Amém. Não é simples. O que é que eu tenho que fazer? Crer nessa palavra. Eu creio. Amém. Amém. Hoje, ao ouvir a sua voz, aí o que é que eu vou fazer? Crer. Amém. Hoje, hoje vocês abriram o alimento diário. Está falando, né, do samaritano desde ontem, e hoje o título do alimento diário é quem é o meu próximo? Quem é meu próximo? Vocês receberam essa palavra, não é? Creram que o próximo é as pessoas que estão aí à volta, foram às ruas para levar esse amor para as pessoas, que nós devemos amar o próximo, e aí as coisas aconteceram. Não foi simples? Amém. Não é simples, queridos? Sim. Não é verdade? É verdade. É tudo muito simples. Agora para a gente ter essa simplicidade, a gente precisa ser como uma criança. Amém. Tem que ser como uma criança. Aí eu vou aqui para a primeira menção de crianças, que o senhor faz, acho que umas 3 menções de crianças, e a primeira delas, aqui a gente está vendo Mateus, eu acho que aqui no capítulo 19, né? Quando o Senhor Jesus, vamos até 20 horas, né, Maurício? Isso. Ainda vou ter a reunião de oração também. Tem liberdade aí, irmão Grimaldi. Isso, Mateus 19. Tá, eu tô com liberdade, mas não vou abusar da liberdade, não, Maurício. Obrigado. Aí olha a complexidade que era ali no início, né? Só para contextualizar, Mateus 19 começa com uma questão complexa, que é a questão do divórcio, tá bom? A questão do divórcio. Olha só, e olha a maneira como começou. Eu falei isso segunda-feira aqui no Estudo Bíblico para a Rede de Cuidado, isso me marcou muito, porque vieram os fariseus, alguns dos fariseus, e o experimentavam, né, o Senhor, perguntando, olha só a complicação. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Essa era a pergunta, entendeu? Essa era a pergunta. É lícito repudiar a mulher, ou abandoná-la, ou expulsar de casa por qualquer motivo? Aí então o Senhor respondeu, não tendes lido? Aí o Senhor leva para a simplicidade. Olha, qual é a simplicidade? Primeiro ponto. Não tendes lido? É por isso que a gente precisa ler a Bíblia. Amém. Ler o alimento diário. Entendeu? Porque o ler vai nos levar a ser simples. Amém. Aí o Senhor diz, não tendes lido que o Criador... Olha para onde é que o Senhor está levando eles agora. Eles levaram uma questão presente, o Senhor diz, então vamos olhar agora para o Criador, que é a origem de tudo. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, ou seja, desde o início, desde lá de Gênesis, diz, os fez homem e mulher. Olha só, o que é que o Senhor fez lá na criação? Fez homem e mulher, tá bom? Esse é o princípio. E que disse? Aí o que é que ele disse? O que é importante? Por que é importante a gente ler? Porque quando a gente lê, a gente vai receber o que Deus disse. Amém. Amém. Se você não lê, você não vai saber o que Deus disse. E assim muitos cristãos estão a viver hoje, sem saber o que Deus disse. Porque nem leem, não abrem nem a Bíblia. Né? E além da Bíblia, o Senhor tem nos dado a palavra revelada por meio do alimento diário, por meio dos livros espirituais, e por aí vai, né? E que disse, por esta causa deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Simples assim. Amém. Porque Deus é de unidade, ele falou, deixa o pai e a mãe, quando chegar o tempo, vai se unir, né? Porque Deus é um Deus de unidade, não é de separação, e vão se tornar os dois uma só carne. Simplesinho. Aí, de modo que já não são dois, porém uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Aí o senhor faz uma observação. Deus ajunta, o homem separa. Ó Senhor Jesus. Deus é um Deus de unidade. Então, Amém. Toda a obra de Deus lá na criação não foi criar ali um casal, uma família, né, para viver em união, em unidade, né? O que é que o inimigo entrou para separar isso?
para causar essa separação, tá bem? Aí, aí eles replicaram ali, olha só, quando a pessoa você começa a ver uma pessoa complicada, é que além dela já criar uma dúvida, criar aqui um momento duvidoso para experimentar o Senhor, ainda vai replicar. Aí é pior ainda, entendeu? Nossa. Eu lembro que minha mãe dizia assim, simplesinho para mim, dizia assim, meu filho, você calado ainda está errado. Pronto, eu não falava mais nada. A sabedoria da minha mãe, né? Minha querida mãe que está lá, vivinha até hoje, né? Não precisava nem meu pai falar, que ela já se adiantava, dizia, meu filho, você calado ainda está errado, viu? Porque ela já sabia que se eu replicasse ia ser pior ainda. Aí ela diz, aí eles replicaram, por que mandou, então, Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Olha só, foi lá para a lei, foi lá para a prática da lei, né? E, de fato, aí o Senhor disse, respondeu Jesus, sim, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés os permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, olha para o Senhor onde está levando os complicados. Não foi assim desde o princípio. Nossa, então, você quer viver na simplicidade? Amém. Volta ao princípio. Amém. Volta ao princípio. O que é no princípio? É o que Deus disse. Nossa, é o que Deus quer fazer. Esse aqui resolve a nossa vida, viu? É só, né? Você vai ler o que Deus disse, e aí você vai ver o que Deus fez, e o que Deus faz, e o que Ele ainda vai fazer. Amém. Aleluia. Amém, Senhor Jesus! Aí é para vibrar, viu? É para vibrar. Aí, não vou entrar nesse contexto mais, que já está complicado, o senhor também já simplificou tudo, já estamos com 32 minutos aqui, só de eu falar. Aí o senhor vai dar agora um exemplo de simplicidade. Veio essa complicação dos fariseus, com essa questão do divórcio, né, que é uma questão que, de fato, ela existe, é real, mas não é assim desde o princípio, porque no princípio Deus já criou as coisas simplesinhas como elas são, por meio do seu falar, né? Então, ele no versículo 13, ele diz, trouxeram-lhe, então, algumas crianças. Olha só. Agora sai a complicação e entra a simplicidade. Senhor Jesus. Eu quero que vocês durmam e sonhem com isso, tá bom? Amém. Com esse exemplo de simplicidade que são as crianças. Amém. As crianças. Né? Eu estou para ser avô em dezembro, né? Não vejo a hora, que aí eu vou virar criança também com meu neto, né? Vou ficar ainda mais sim, vou tirar muita complicação. Aí vou aprender com ele. Algumas crianças, para que lhes impusessem as mãos e orassem, olha só, nós já estamos a fazer isso, né? Orar, né? Aí, na live lá da Colômbia, as crianças lá oram pelas crianças, ó. Crianças a orar por crianças. Mas os discípulos os repreendiam. Aí tá já experimentados, os que já seguem o Senhor, e os que já sabem como é que as coisas funcionam, já podem, né, já estão ali com aquela, já com 2 estrelas, 3 estrelas, já tenho 3 anos seguindo o Senhor, eu já sei como é que é, deixa repreender, para que trazer essas crianças? Jesus, porém, disse. Aí, olha só, de novo disse, vou até marcar aqui que eu não tinha marcado esse disse, ó. Estou marcando agora aqui na minha Bíblia, ó. Tá aqui, viu? Disse. Disse. O que é que ele disse? Deixai os pequeninos, os dependentes, amém. Os simples, os que não têm capacidade. Deixai os pequeninos. Não os embaraceis de vir a mim. É um embaraço. Olha só, o senhor tratou eles dizendo, vocês estão a embaraçar o caminho delas. Elas precisam vir a mim. Não. Deixa vir. Não os embaraceis de vir a mim. Porque dos tais, aí sim. Olha esta frase. Porque dos tais, é desses pequeninos, amém, é dessas crianças, é que é o reino dos céus. Amém. Então, resumindo, o reino dos céus não é para complicar. Amém. Reino dos céus é para crianças. Amém.
Reino dos céus é para os simples, é para os descomplicados, é para os que querem andar na simplicidade, é os que querem ouvir o que Deus disse, aplicar na sua vida, praticar e ser feliz. Amém. Aí sim, viu? Aí sim a felicidade, né? Porque esse simples, o Senhor também comparou as pombas, né? Sede simples como as pombas, prudentes como a serpente, que ela prevê o perigo, ela se arma quando ela vê o perigo, mas do lado das pombas, ele relacionou ao fato de ser simples, né? Sede simples como as pombas. E por que a pomba tem essa característica de simplicidade? Porque ela só olha numa direção. Amém. Você não consegue fazer nenhum outro animal ser pombo-correio, porque ele olha para um lado, olha para o outro, é perdido, não sabe nem para que lado vai. Mas a pomba não. A pomba ela tem um olhar simples. Né? Tanto é que em Cantares, quando você lê o livro de Cantares, você vê o Senhor comparando a sua amada, dizendo tu é como uma pomba, entendeu? Como uma pomba. Ou seja, ela só tem o olhar fito nele. Amém. Então, vai naquela direção, ela segue aquela direção do olhar, né? E é o que Paulo fala aos Hebreus, né? Olhando firmemente, né, para o nosso Senhor, o autor e consumador da fé. Amém. Ó Senhor Jesus, simplicidade, né? E com essa simplicidade, aí nós vamos partir para o segundo item, que é a obediência. Amém. Quando nós somos simples, aí nós somos fáceis de obedecer. Você quer ver quando é ruim de obedecer? É quando você não é simples. Porque a obediência ela é um ato pelo qual alguém se conforma com a ordem recebida. Você recebe a ordem, pronto, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu preciso praticar. Simples assim. Simples assim. O que a Bíblia tem... Se você olha aqui a Bíblia é um livro de ordens, né? É o Senhor dizendo, ide, pregai, né? Você está dando ordem toda hora. Sim. Quem é que está a obedecer, não é? Então, para ser esse que obedece, ele precisa ser primeiro esse simples, né? Esse simples, né? Está certo, Maurício? É isso mesmo, né? Simplicidade e obediência, né? Amém. Eu anotei aqui exatamente, é aquele que cumpre a ordem dada, que não questiona, mas é simples em fazer o que foi ordenado. Amém. Eu acho que aí no CEAP está cheio de coisa para ser feita, não é? Alguém deve estar a dar a ordem aí. Porque se não houver a ordem, vira bagunça. É verdade. Você está cheio de lugares para ser obediente, para aprender obediência. É na escola, lá tem a ordem da professora, tem a ordem do diretor. Em casa tem a ordem, os pais dando ordem. No CEAP tem os que cuidam dando ordem, entendeu? A pergunta é: você vai ser simples de receber essa ordem e de levar essa ordem, né? Obedecer, ter essa atitude de obediência, né? Porque aqueles que estavam lá no caminho do deserto, eles desobedeceram. O Senhor falou, não entrarão no meu descanso. Sim, não é só a incredulidade, não, é a desobediência também. O Senhor acrescentou, né? Não é só o fato de crer, não, é porque também não obedecem aquilo que eu estou a falar. Então, também vai ter esse final infeliz. Mas para nós, povo do reino dos céus, que somos já comparados aqui como crianças, para nós o final é outro, é final feliz. Amém! Entrar no reino dos céus, porque o reino dos céus são para esses simples e obedientes. Maravilha, rapaz. Ó Senhor, deixa eu ver a hora, meu povo. Meu povo, eu tenho que liberar vocês e eu também tenho que reunir, viu? Eu também tenho uma reuniãozinha aqui. Mas eu vou fechar aqui agora com um exemplo de simplicidade e de obediência, né? que é 1 Tessalonicenses. Essa aqui são as crianças, né? Uma igreja nova, são as crianças da época de Paulo, os novos convertidos. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que Paulo passou ali rapidamente, pouco tempo, pregou o evangelho, eles receberam a palavra,
né? E aí, quando Paulo escreve para eles, no capítulo 2, versículo 13, aí ele diz assim, ó, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Olha, Amém. O motivo dele dar graças a Deus. Irmão, nós precisamos Aleluia. ser motivo para o apóstolo dar graças a Deus. Amém. Quando o apóstolo Amém. vai diante do Senhor, ele vai dizer graças a Deus pelos jovens que estão no CEAP em Madrid. Amém. Eles são simples como crianças, eles estão a obedecer a palavra profética, não é? Amém. Aí ele diz aqui, dá graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, vocês têm ouvido a palavra? Amém. Do apóstolo? Toda semana tem. É. Vocês têm ouvido, né? E ainda Amém. tem lido, né? Porque está no alimento diário, né? Tem lido Amém. e ouvido, né? Então vocês têm muito motivo para ser felizes. Porque de Amém. acordo com Apocalipse 1:3, bem-aventurados, felizes são aqueles que leem. Amém. Primeiro. Depois, aqueles que ouvem. E terceiro, aqueles que guardam ou praticam Amém. as palavras, né, que estão faladas na profecia, né, ou no seu falar profético. Então, muito bem, aí ele diz aqui a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. Primeira coisa que eles identificaram, a origem. A origem é Deus. Tá certo? Amém. É Deus que disse. Mas na terra houve alguém que foi o canal. Amém. Esse canal é o apóstolo, é o canal Amém. entre a igreja e Deus. Amém. Deus não vai fazer mais como fez lá na criação, falar geral, haja. Não, ele hoje usa o apóstolo, fala a igreja recebe essa palavra, não é? Aí a igreja precisa ter esse discernimento, essa palavra é de Deus. Amém. É Deus que está a falar. Quando as pessoas encontram você na rua e você diz, posso orar por si, posso orar por... Puedo orar por você? Então, muitos já estão a identificar. Isso aqui é de Deus. Amém. Aleluia. Isso aqui é de Deus. Amém. Porque você está seu canal. Elas identificam a fonte. Essa pessoa está a falar isso aqui, mas isso aqui tem uma origem. É Deus. Amém. É Deus que está enviando essa pessoa, é Deus que está a falar essa frase para mim. Ela começa a se conectar diretamente com Deus. Olha que maravilha, irmãos. Amém. Que coisa fantástica. Isso é um milagre da fé. São coisas da fé que não tem explicação. Ela só tem desfrute, só tem alegria nisso. Né? Aí ele diz, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Onde é que ela opera? Onde é que ela opera? Nos que creem. Exatamente, nos que recebem, né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Aí, quando ele fala, aí pronto, essa parte aqui ficou bom, né? Para esse exemplo, né? Como eles foram simples, como eles foram obedientes, né? E aí, eu vou fechar com Filipenses 2:12, quando ele diz assim, Filipenses 2:12, ele diz assim, assim, pois, amados meus. Amém, Senhor Jesus. Ele trata a igreja em Filipenses como amados meus, como sempre obedecestes, olha aí, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor e tremor. Ele está dizendo os que obedecem, desenvolver a salvação, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, mas o Senhor vai fazer o querer e o realizar segundo a sua boa vontade em quem? Naqueles que estão a obedecer. Amém. Amém. Nos simples, nos obedientes. Amém. Nesses dois primeiros princípios da comportagem dinâmica. Amém. Que são simples e os que obedecem. Amém.
Essa é a nossa vida, meus queridos. Até hoje e até a volta do Senhor, nós vamos estar diante daqueles. E quando Paulo escreve no final de Hebreus, ele fala assim: obedecei os vossos guias. Então, hoje nós temos aqueles que estão a nos guiar, que estão a dar a palavra profética e tal. Amém. Só cabe a nós ser simples, recebê-la, não é? E obedecê-la. Amém. 45 minutos, 26, 27 segundos e tal. Pronto, Maurício. Eu acho que já está. Ô, irmão Grimaldi, tem tempo ainda, hein? É 1 hora. Pois, rapaz! É verdade, é verdade. Mas o fato é que... Então, pronto, já que eu vou usar só um pouquinho aqui, que no final de Marcos, né? Aí vejam só, final do Evangelho de Marcos. Amém. Oh, Pai querido, amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigado, né? Como o Senhor exclamou, obrigado, Pai, levantou os olhos, que revelaste aos pequeninos e ocultaste aos sábios entendidos essas coisas. Revelaste aos pequeninos, às crianças. Amém. Nós estamos aqui como igreja em Tessalônica, as crianças. Amém. Né? Aí ele diz aqui, no versículo, Atos 16, versículo amém, o 15, ele diz, e disse-lhes, olha aí, e disse-lhes. Amém. E disse-lhes, o que é que o Senhor disse ali no final? Depois da sua morte e ressurreição, que a gente viu aí no final de semana, né, o poder da ressurreição, o Senhor ressuscitou e está assentado no trono, mas ele está a interceder por nós, ele está a dispensar seu poder a nós, sua vida. Disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Amém. Olha aí, mais uma ordem. Ide. Né? A mesma lá de final de Mateus 28 também, né? Aí o versículo, pulando para o 19, de fato o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu. Amém? Falou, amém. Foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. Amém? Está lá, completou a sua obra aqui na terra, subiu, assentou-se. Aí ele diz, no versículo 20, e eles, tendo partido, né? Porque eles ouviram o ide, né? Ouviram o ide, né? Não foi no 15? Estou aqui a fazer um resumaço. Sim. Aí o ide no 15. Aí o Senhor subiu, assentou-se à destra de Deus, foi coroado de glória e de honra, de poder, né? Assentou-se à destra de Deus e de lá ele está a interceder por nós, está no seu ministério celestial. Nós ficamos aqui na terra, como os discípulos ficaram. Aí eles ficaram o quê? Foram fazer o quê? E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. É o que os ceapistas estão a fazer, né? Aí em Madrid. Amém! Pregando em toda parte. Aí, cooperando com eles, o Senhor. O Senhor está a cooperar conosco. Amém! É os sinais que estão a acontecer, é os prodígios, são as coisas novas todos os dias. É porque o Senhor está cooperando, meus queridos. Amém! Eu olhar para a terra, ver, poxa, esses aí estão sendo simples e estão a obedecer minha palavra. Não tem jeito, eu tenho que cooperar com eles. Amém! Aleluia! Tenho que cooperar, rapaz. Eu vou fazer alguma coisa. Bateu a meta ainda. Para ele não ficar tristezinho, tal, vou abrir aqui mais um contato para ele. Ele vai para casa meio assim, oxa, não bati meta, mas a questão não é bater meta. Eu vou dar uma pessoa para ele perceber, cooperando com ele. Amém. Estou cooperando com essa obra de pregação do Evangelho. Estou cooperando, entendeu, em alcançar as pessoas para serem conectadas ao meu reino. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra. Olha aí, ele não está só cooperando, ele está confirmando a palavra profética, a palavra dos apóstolos hoje, entendeu? Certo. Por meio de sinais que se seguiam. Amém. Hoje está a acontecer sinais ou não está? Olha o testemunho de vocês aí. São sinais ou não? Sim. Cada testemunho desse é um sinal. Amanhã ainda vai ter mais sinais. Vai ter esses milagres aí das pessoas se derramarem, né, ali em lágrimas, pedirem que orem, aceitar o livro. Olha que milagre, meus irmãos. Na Europa, isso.
Nossa, Verdade. verdade. Meu Deus, isso está acontecendo, não é só lá no Brasil, porque antes dizia assim, olha, rapaz, nós somos muito complicados, viu? Porque quando a gente quer complicar, ele complica. Rapaz, quando quer complicar, a gente é igual os fariseus lá. Não, isso aí só acontece que é no Brasil, né? Aí agora você vê acontecer na Colômbia, você vê acontecer em toda a América do Sul, você vê acontecer na América, você vê acontecer agora na Europa, meu amigo. Amém! Aleluia! Rapaz, isso não é de homem, não. Não é de homem, não. Isso é obra do Espírito. Nos tempos finais, 7 vezes intensificado, 7 vezes a agir aí em cada um de vós, a palavra a se confirmar, o Senhor cooperando lá no seu trono, né? Porque lá de cima ele está fazendo novas todas as coisas. Aí volta para o princípio, né? Do versículo que eu li lá do início, né? É de lá que acontecem as coisas, porque ele diz, vou fazer nova aqui, vou arranjar aqui uma nova pessoa, um novo contato, um novo lugar, né, entendeu? É na rua, é no centro comercial, enfim, é no metro, no metrô, é no autocarro, no lugar que não falta, né? Verdade. Hoje, isso está a acontecer aqui na Europa, fruto da palavra profética, que é por meio dela que o Senhor traz a sua vontade, né? Traz o seu desejo, né, para a vida das pessoas, mas ele está usar cada um de nós como seus canais. Né? Basta nos sermos simples, obedientes, né, a essa palavra, e aí o Senhor vai cooperar, né, e vai confirmar essa palavra por meio dos sinais, por meio dos milagres que estão a acontecer, né? Amém. E os prodígios que estão a acontecer, que é o livro de Atos hoje. Né? Não dá tempo a gente ir lá agora, já são 52 minutos, Maurício, e agora vou fechar mesmo. É que lá em Atos está cheio de... Atos 2, o início da igreja era sinais, prodígios e tal, e muita gente diz, hoje não acontece nada. Entendeu? Não acontece nada porque as pessoas estão todas complicadas, até os cristãos. Mas para quem for simples, como em Filadélfia, que obedecem, que invocam o nome do Senhor, que observa essa palavra, que obedece essa palavra, que acolhe essa palavra, recebe essa palavra, está aí os sinais todos os dias a acontecer. Sinais, prodígios, milagres, pessoas sendo salvas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo introduzidas no reino, e por aí vai. Amém. Aleluia! Ei, Maurício, e todos os ceapistas, é muita emoção, amém. É glória, é fogo, né? Amém. Vamos sair do convencional, amém. Amém. Vamos para a simplicidade e obediência que a gente vai estar bem, viu?